Bom dia! Bom dia porque aqui em Fortal City, Ceará, Brasil, Fortaleza, Ceará, Brasil, é dia, né? São 9h52 e como eu não sei qual é o fuso horário das pessoas que têm acesso aos vídeos que não estão só no YouTube, né? Que tem acesso em outros lugares. Então, como eu não sei qual é o fuso horário das pessoas que vão ver o vídeo, não sei quando, não sei que horário, então para mim é bom dia porque eu acordei no Brasil e aqui em Fortaleza, Ceará, Brasil, Fortal City, né? Fortal City, como eu falei, 9h51 do dia 19 de março de 2024, feriado aqui, né, pra gente, porque é dia de São José, e São José, ele tem uma significação, né, uma significação para os cristãos, né, e que digamos que outra significação e ressignificação em outras áreas, né? Porque nós temos que compreender o seguinte, que eu tenho as minhas crenças, mas as minhas crenças, elas não podem interferir nas questões imparciais, as quais requer alguns questionamentos, algumas áreas de estudos, né? A gente não pode confundir crenças, religião com psicologia, com psicanálise, com meios, digamos, eu não sei nem como é que eu posso definir isso, mas a questão é o seguinte, resumindo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, as minhas crenças, elas não podem estar interferindo nas questões que eu preciso ser imparcial. Tudo bem que lá vem aquela questão hermenêutica, filosófica, de que não existe livre-arbítrio e que dentro da hermenêutica cada pessoa vai ter a sua compreensão, né? Então, eu não estou aqui, nem tenho essa pretensão de tentar discutir coisas que são subjetivas, que são abstratas e que eu não tenho nenhum tipo de respaldo para entrar nessa seara de significação, ressignificação, interpretação e até de deturpações dolosas, né? Porque existe a deturpação por engano e existe as deturpações dolosas, que são as que causam danos propositais. Então, hoje é feriado, hoje eu acordei com uma dor de cabeça fora do normal. E como aqui no ambiente do meu inconsciente, não só coletivo, porque aqui eu estou falando do meu inconsciente coletivo em meio ao espaço físico em que eu estou, porque nós sabemos que são coisas distintas, né? O inconsciente coletivo do meu pensamento, das minhas emoções, e o inconsciente coletivo, qual eu estou inserida no espaço físico, ambiente, e o inconsciente coletivo das ideias, né? De concatenar ideias, concatenar discernimentos. Gente, não é fácil lidar com gente, né? Nós sabemos disso, né? A única certeza que nós sabemos nesse universo do inconsciente coletivo, seja do espaço físico, seja da área emocional, psicológica, mental, das ideias, do campo das ideias. Então nós sabemos, a única certeza que nós temos nisso tudo é que é muito difícil lidar com gente,
né? Lidar com pessoas é algo que exige um preparo emocional, psicológico, mental, de diversas demandas, porque nós vamos lidar com os melindres das pessoas, e os melindres das pessoas, às vezes é um melindre que tá lá por causa da infância da pessoa, por causa da adolescência, alguns traumas que a pessoa leva até para que não resolvidos na infância, adolescência que a gente leva até, né? Eu digo a gente porque eu também tenho várias questões que eu não resolvi na minha infância, adolescência, e que isso reflete diretamente na minha vida adulta. E assim como eu, existem várias pessoas, né? Então eu só posso falar de como eu me sinto, de como eu estou dentro desse contexto, né? Então, eu preciso ter muita cautela, ponderação na hora que eu vou colocar as minhas percepções, porque isso vai de encontro com os melindres das pessoas. E nós sabemos que, apesar da Constituição Federal dizer que todos nós somos iguais perante a lei, lá no artigo 5º da Constituição Federal brasileira, né, aqui do Brasil, de 1988, que apesar de no artigo 5º dizer lá que a gente é igual, né, brasileiros ou estrangeiros, somos todos iguais perante a lei. Somos não, tá? Nós não somos não. Porque alguns melindres eles passam despercebidos e outros melindres vão até para área policial, área judicial e aí outras vertentes, que aqui já é outra questão, né, que a gente já vai pro lado das injúrias, calúnias, difamação, danos propositais, né, que causam. Então, por meio de quê? Das deturpações. Ninguém sabe se são deturpações dolosas, propositais. Não, dolosa é proposital, porque é com intenção, né? Ou se são deturpações por falta de esclarecimento, por ignorância mesmo, né? Então, é por isso que hoje eu preciso trazendo essa pauta de discussão. Não é de discussão, né? Porque aqui eu tô trazendo apenas minhas percepções, de acordo com meu grau de instrução, grau de leitura, grau de estudos, grau de vivência, grau de como eu sou no meu dia a dia, de verdade, né? E não apenas quando eu estou na frente de fulano, beltrano, cicrano, ou quando eu estou lá no meu trabalho, né? Eu sou desempregada, então eu estou em casa, né? Então aqui, como eu sou desempregada, sou uma bibliotecária desempregada, desocupada, inútil, fútil e sem, digamos, eu tô falando isso não é de forma sarcástica e nem irônica, eu tô falando isso em relação a tudo que eu ainda não sei, em tudo que eu ainda, porque quanto mais eu estudo, mais eu tenho certeza que eu não sei de nada, né? Então, são 8 minutos. Então hoje eu quero começar, né, hoje que é feriado, querendo, não vou dialogar, não tô dialogando, eu tô trazendo aqui as minhas, digamos, as minhas ressignificações biblioterapêuticas, né, do meu divã biblioterapêutico, né? Então, assim, quando a gente vai lidar com pessoas, nós vamos lidar com pessoas de diversos tipos. Nós vamos lidar com pessoas que gostam da gente, que torcem pela felicidade. Nós também vamos lidar com pessoas que ficam com ódio de qualquer coisa que avance na melhora, seja no que for, em qualquer demanda na vida da gente. Só que os meios digitais não têm esse filtro, né? Não tem esse filtro para saber quem é o hater, quem é o stalker, a stalker, quem é a hater. Nós não temos os meios digitais. Quando eu trago aqui algum vídeo e coloco de forma pública, eu estou abrindo uma vulnerabilidade para diversas demandas. No entanto, até dentro de casa, eu estou correndo risco de vida. Então, tanto faz eu trazer
as minhas percepções aqui para o meio digital, virtual, ou calar para sempre e morrer do nada e do nada, pronto. Então, enquanto eu tenho o meu direito de liberdade de expressão constitucional, tudo bem que a Constituição Federal ela está desrespeitada, nem todo mundo conhece os próprios direitos, é aí que começam os conflitos, tanto na área judicial, tanto na área psicanalítica, tanto na área policial e sistemicamente isso se estende para todos em relação a multidisciplinaridade e interdisciplinaridade de todas as áreas, que estão todas conectadas sistemicamente. Então, uma coisa, ela não está isolada, tudo pertence. Mas, eu, Graciane Andrade Ramalho, humana, falha, eu ainda não tenho uma evolução no sentido de dar outra face quando me ferem. Eu ainda não tenho esse preparo, digamos, esse grau, esse nível de evolução humana e espiritual, existencial, para dar a outra face quando me ferem. Eu ainda não tenho. E partindo desse princípio, em relação a minha liberdade de expressão, e que eu quero frisar muito bem que liberdade de expressão não pode ser confundida com injúria, calúnia, difamação, causar danos, deturpações dolosas, propositais. Então, a gente leva para a questão do seguinte: uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Está chovendo bastante aqui em Fortal City, Ceará, Brasil. Gente, sabe por que eu falo Fortal City? Porque aqui, nesse meu contexto que eu tô vivendo, eu não tô em Fortaleza. Eu não tô em Fortaleza, Fortaleza da minha porta pra fora. Tá entendendo? A minha porta tá aqui fechada, a minha janela do meu quarto é fechada direto, porque dá pro quintal das minhas irmãs. Então, assim, o que é que eu posso dizer? Então, quando eu falo Fortal City, Ceará, Brasil, eu tô falando aqui da minha porta pra dentro. Eu não tô em Fortaleza. Quando eu abro a minha porta e vou ali pro quintal, eu já tô em Fortaleza. Então, por que eu digo assim, se eu estiver em Fortaleza, se eu estiver no Brasil, se eu estiver... Então, por que eu uso? É porque eu tô noiada? É porque eu tô com transtornos, deficiências mentais? Não. Isso a gente leva para outro campo de interpretação. Então, eu tô explicando isso que eu não tenho obrigação nenhuma de explicar, destrinchar e desenhar o que eu estou falando, porque isso vai depender da interpretação de cada pessoa, do grau de significação, ressignificação, decodificação, e que eu sou leiga em muitas coisas, né? Eu tô aqui falando na minha língua e nós sabemos que as traduções de uma língua para outra, de um idioma para outro, existe distâncias, existem discordâncias, existem divergências. Então eu tô aqui falando no meu português, mas com a influência de estudar outros idiomas. Então por que às vezes uma palavra, uma terminologia é capaz de causar conflitos? Então eu vou fazer outro vídeo em relação a várias coisas.